Olá, gente! Então, aqui, ó, tá essa fofurinha, tá? Da nossa caixinha de presente aqui, ó, que eu vou explicar pra vocês como que eu fiz. Essa aqui tá amassadinha porque eu deixei ela embaixo de uma linha, mas ela fica durinha, tá, gente? Então, eu vou fazer hoje aqui ela nessa cor amarela. Vocês vão precisar, tá? De um fio, né? Como esse meu aqui. Fita de cetim na cor que vocês desejarem. Aqui eu vou utilizar a cola Pega Mil, agulha de crochê número 2. Se você quiser, utilize o marcador aí, tá? E para deixar o nosso trabalho durinho, você pode usar tanto a termolina leitosa quanto esse endurece crochê aqui da Círculo, tá ok? E aí, pessoal, a tesoura, né? Pra gente cortar o nosso trabalho, né? A cada momento que nós fazemos. Então, é isso. Separem aí o fio de vocês que a aula já vai começar. Bom, gente, antes da aula começar, eu quero mostrar pra vocês o seguinte, que aqui eu vou até falar as medidas dessa, tá? Mas eu vou ensinar vocês como vocês fazerem a caixa que vocês quiserem aí, no tamanho que vocês quiserem, tá? Ó, essa aqui de comprimento, ela tem 6 centímetros. A altura aqui, ó, da parte de baixo, deixa eu botar aqui, peraí, para ficar mais fácil para vocês visualizarem. Ela tem, opa, o zero aqui. Ela tem 2 centímetros aqui, ó, tá? E o fundinho aqui, ó, 6 também, porque ela sobe, né? E aí eu medi aqui, ela sobe, a gente não faz nenhuma carreira aqui, só a carreira já de subidinha normal. E aí, por que eu falei isso pra vocês, da fita métrica? Pra vocês terem noção aí, que se quiserem fazer maior, não mudem só o fio. Eu vou ensinar pra vocês como vocês podem fazer aí no tamanho que vocês querem, usando esse mesmo fio que eu tô usando aqui, mais fininho. E aí, o que eu aconselho? Pegue um caderninho aí e uma caneta, porque quando nós fizermos a parte de baixo, né, que nós vamos começar por ela, normalmente a gente vai ter, né, umas numerações aqui e aqui a quantidade de pontos, tá? E aí depois a gente soma esse, mais esse, mais esse, mais esse, e dá o total aqui, que é quando a gente vai fazer esses giros aqui pra você não se perder, tá? Na que você vai criar aí, ok? Então, vamos lá. Eu vou começar aqui fazendo correntinhas, tá? Vamos começar aqui primeiro com o nozinho inicial, né? Que a gente não conta ele. E aí, agora, eu vou fazer uma quantidade de correntinhas. Bom, eu fiz aqui, ó, total de 16 correntinhas, tá? Se você quiser fazer aí um pouquinho maior, é só você fazer mais correntinhas. E aí, agora, ó, eu vou virar o meu trabalho aqui e vou vir na próxima correntinha aqui, ó, na parte de trás. Opa! Esse fio que eu tô usando, ele abre um pouquinho, então vocês vão ver que às vezes ele puxa o fiozinho. Ó, e vou voltar aqui fazendo pontos baixos, tá? E aqui 2, 3, 4, vou até lá o final, tá? Então, como eu queria falar pra vocês, façam aí, se você quiser fazer um pouquinho maior, façam aí com mais correntinhas que vai dar certo também. Só não esquece de anotar, para que depois, quando nós formos fazer uma outra igual, e principalmente a tampa, você tem que ter os números do fundo para que você consiga criar a tampa na medida certa. E não fique tão grande, que não fique tão pequenininha, tá? Então, anotar aí é importante. E aí, eu tô fazendo aqui, ó. Tô chegando quase no final. Bom, aqui eu fiz 16 correntinhas, então eu já sei que eu vou ficar com 15 pontos baixos aqui, tá? Mas, como eu digo no crochê, é sempre bom a gente conferir, tá? Então, confere aí, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 e 15 com essa que nós giramos aqui, tá? Então, 15 pontinhos aqui. Aí, o que eu venho e faço?
Bom, então essa é a parte maior do meu trabalho. Eu tenho 15 aqui e tenho 15 aqui, né? Ó, que são esses 15 pontinhos aqui e os 15 que tá aqui, porque essa peça ela vai crescer. E aí, agora, a dica para o seu trabalho ficar retinho aqui é não fazer correntinha para virar. Você vira o seu trabalho, ó. E aí, nesse primeiro aqui, puxa, né, bem o seu fio, para que não fique aquele buraco. Se a gente deixa o fio muito solto, fica um buraquinho. E aí, já insere aqui nesse primeiro ponto e faz um ponto baixo, ó. E aí, você segue fazendo o total de 15 pontos baixos. Lembrando que lá no final tem uma correntinha, tá? E aí, às vezes, a gente pula aquela correntinha e aí o trabalho fica torto. Então, conte aí. Se você estiver fazendo a mesma medida que eu, você tem que ter 15 pontos baixos aí. Vou mostrar para vocês aqui no final o que acontece. Muitas vezes alguém vai fazer esse trabalho em sequência aqui e aí diz que não consegue fazer reto. Por quê? Porque esquece, pula um ponto, não conta. Acontece, tá, gente? Para quem tá iniciando, principalmente, acontece muito. Ó, eu tô vindo aqui, tô fazendo, ó, o meu 14º. Ó, mas aqui ainda tem uma correntinha, que é aquela que eu virei, ó. Então, aqui, ó. E peguem nas duas alças dela para não ficar buraco. Porque se você pegar só em uma alcinha, vai ficar buraco, tá? Ó. E se você contar aqui, aqui tem 15 pontos. Daí, você vira o trabalho novamente, puxa aqui esse fio, ó. Pra não ficar muito comprida a argolinha aqui, muito larga. Vem com a sua agulha aqui no primeiro e faz novamente, ó, 15 pontos baixos. Então, é isso, tá? Nós vamos trabalhar aqui essa sequência. Carreiras de vai e volta. Atenção aí, quando o fio puxar, a gente desfaz e faz de novo, para não ficar um trabalho mal feito. E vamos trabalhando assim, até a gente chegar, pessoal, ó, na quantidade que nós queremos aqui do fundo, tá? Da nossa caixinha, ok? Então, aqui eu tenho uma quantidade de carreiras e eu vou fazer ela aqui também. E aí, eu digo pra vocês no final aqui quantas carreiras eu vou fazer, tá? Bom, pessoal, dei uma paradinha aqui. E por que eu não disse lá no início a quantidade de carreiras já para vocês? Por quê? Como eu tô ensinando aqui a fazer uma caixinha de presente, eu quero que você faça aí o tamanho que você desejar. E aí, aqui, ó, com essa quantidade de carreiras aqui, ela pode ficar, ó, mais compridinha, num formato diferente. E não tão quadrada. A gente vai fazer um retângulo aqui, mas ela pode ficar um pouquinho assim, ó, mais estreita, tá? Que também fica uma gracinha, dependendo do presente que você vai colocar dentro, tá bom? Então, eu vou continuar aqui e vou já dizer para vocês quantas carreiras eu fiz. Mas só dei uma paradinha exatamente para isso, tá? Para mostrar os formatos que a gente pode fazer. Então, a gente tá fazendo aqui, lembrando, o fundo da nossa caixinha de presente, ou porta-joias, ou o que você imaginar aí. Bom, gente, cheguei aqui na medida que eu desejo fazer aqui para ensinar para vocês, ó. Como eu falei, nós começamos com 16 correntinhas, depois voltamos em pontos baixos com um total de 15 e depois só subimos carreira aqui, ó, girando sem fazer correntinha, tá? Sem a correntinha, girando e já começando, ó como fica retinho, ó. Não fica com aquelas voltinhas aqui. Eu gosto dos dois jeitos, tá, gente? É só porque, como é uma caixinha, fica mais certo assim quando a gente faz sem correntinha pra virar, tá? Fica mais retinho. Bom, e aqui nós temos, né, como eu falei, 15 pontos, e aqui eu fiz 10 carreiras, tá? E aí, assim, ó, aqui pra você, se você tem dúvida de como você vai contar, como a gente fez carreiras virando, né, fazendo de um lado e do outro, então o ponto aqui, ó, baixo ele fica de um jeito, quando a gente faz assim de costas, e de frente fica um Vzinho. É como se fosse um T aqui, né, e aqui um V, tá? Então, você conta aqui, ó, 1, 2, 3, 4, deixa eu colocar mais pertinho, ó. Um T e um V. Um T e um V. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. E aí, por que eu falei do caderninho? Porque aí agora, ó, se a parte maior aqui, ó, essa aqui, tá? E, ó, por coincidência, ficou o mesmo tamanho do desenho, não foi? Foi coincidência, tá, gente?
Ó, se aqui eu tenho 15 pontos e aqui na lateral eu tenho 10, então, desse lado eu tenho 15, desse eu tenho mais 15, 30. 10 aqui com 10 aqui, 40, 50. Então, no total desse meu trabalho aqui, ó, em volta, todo ele, eu tenho que ter 50 pontos, tá? E 15 aqui. Por que eu tô dizendo para vocês 10 aqui e 10 aqui? Porque se nós fizermos uma sequência aqui, ó, de 10 carreiras, né? Ida e volta ficou um total de 10, então aqui também vai ter 10 pontos, tá? Tem que ter 10 pontos. E aqui também. Se você tem dificuldade de encontrar o local que você vai fazer, o importante é que você faça 10 de cá e 10 de cá, tá bom? E aí eu vou agora mostrar para vocês. Então, ó, aqui a gente terminou, né? Daí, ó, aqui é uma carreira, né? A 10ª carreira. Eu venho aqui dentro dela mesmo, ó, e faço um ponto baixo. E aí, aqui, ó, a gente tem a próxima, ó. Só a gente lembrar do T e do V, ó. Aí, eu venho aqui, ó, e faço o meu segundo ponto. E aí, aqui, ó, a gente tem mais uma carreira, ó. O V de novo aqui, ó. Aí, eu venho e faço mais um ponto. Aí, eu já tenho 1, 2, 3. Aí, aqui, a gente tem o T de novo, ó. Aí, eu venho aqui. Opa, agarrou o fio. E faço o meu quarto ponto. E aí, agora, ó, eu fiz o quarto ponto aqui no V e venho aqui no T. Meu quinto ponto. E aí, venho aqui no próximo, ó, meu sexto ponto. Venho na próxima carreira, meu 7º ponto. Meu 8º ponto. Viu como não é difícil, ó? Meu 9º ponto. E aqui, ó, nessa última carreira aqui, que no caso é a primeira, né, onde nós começamos com a correntinha, a gente vem aqui, ó, e faz o nosso 10º ponto, tá? E aí, agora aqui a gente vai fazer os 15. Então, o que a gente vai fazer aqui, ó? A gente vai vir, ó, e vai começar aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, opa, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, opa, e 15 aqui, que é aquele onde nós começamos, ó. Aqui, ó, tá aqui, ó. 15º tá aqui. E aí, aqui tá o 15º, porém, aqui começamos, né, aquelas carreiras. Então, ó, a gente vem aqui, ó, nessa mesma aqui do ladinho, ó, e fazemos um ponto. E aí, contamos. 2, aí você pode, inclusive, esconder esse fio aqui, ó, aquele lá do início do nozinho inicial, se você quiser. Ó, 2, 3, 4, 5, opa, 6, 7, 8, 9 e 10 aqui, ó. Bom, aí você pode estar me perguntando, Dri, mas aqui ficou uma pontinha, aqui ficou meio arredondadinho, como aqui também. Não tem problema, tá, gente? Eu vou dizer pra vocês por quê. Porque quando a gente coloca lá o endurecedor, ó, a gente faz a forma que a gente quer, tá? Então, não se preocupem. Até porque quando a gente for subir aqui, a gente vai subir em carreiras contínuas, então não se preocupe muito com esse biquinho aqui, tá? Bom, aí chegamos aqui. Apesar daqui estar em pontos baixos, né, que é onde a gente terminou a nossa 10ª carreira, a gente vem aqui também e faz, ó, os 15 pontos baixos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, opa, 9, 10, 11, 12, 13, 14
e o 15 aqui, ó, o último ponto. E aí, assim, ó, gente, se você contar aí agora, você tem que ter o total de 50 pontos, porque aqui tem 15 e aqui tem 15, do lado de cá. 30, aqui tem 10 e aqui tem 10. 10 mais 10, 20. Então, 30 mais 20 aqui, 50. Por quê? Porque agora, para o seu trabalho dar certinho, nenhuma ponta ficar errada, deixa eu só cortar aqui aquele fio que a gente escondeu, ó, para quando subir não ter mais problema aqui para cortar, tá? Bom, e aí agora por que isso? Confiram aí sempre, independente da medida que você está fazendo, se essa quantidade aqui tá igual aqui e aqui tá igual aqui, tá? Que é isso que faz a gente fazer o nosso trabalho certinho. Porque depois, para fazer a tampa, a gente tem que seguir essa orientação aqui, tá? Da parte do fundo. Ó, aí agora, nós vamos começar aqui, ó, pegando somente na alcinha de trás, tá? Ó. Lembrando que eu cheguei aqui no final, né? Tinha feito já todo o giro em pontos baixos, por todo o nosso trabalho, ó. Aqui, 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 aqui. E aí, agora eu vou começar uma nova carreira, tá? E aí, assim, ó, vou trabalhar essa carreira somente com pontos baixos, pegando só na alcinha de trás, que a gente chama de BLO. Se você é iniciante aí, achou alguma receita e não sabe o que significa BLO, é trabalhar nessa parte aqui de trás, ó. Aqui tá a alcinha, ó. A gente pega só nessa aqui de trás. Ó, por que que eu falei? Tem quem faz cestos, né? Normalmente faz essa ponta aqui, faz ponto duplo, né? Aumento ou triplo, para ela ficar quadradinha, mas não se preocupem. Aqui você vai deixar a sua bem certinha também na hora de endurecer o trabalho, tá? Então, pode fazer aí desse jeitinho que você vai ver que vai dar certo. Ó, e aí aqui não tem segredo, a gente vai trabalhar até o final da carreira, pegando sempre, opa, pontos baixos aqui, ó, na parte de trás. E a gente vai fazer isso até chegar aqui. Vocês viram que eu não usei marcador, mas se você quiser, você pode usar. Só que aqui a gente já sabe que esse é o primeiro, porque a gente vê aqui, ó, a alcinha aparente, né, aquela alcinha da frente. E aí aqui a gente sabe que é o último, tá? Mas se você quiser, coloque o marcador aqui nesse primeiro que nós fizemos, tá bom? Bom, vou fazer aqui a volta, ó. E vocês podem ver que ele fica meio emborcadinho assim mesmo, tá? Mas como eu falei, não se preocupem, que na hora de endurecer o trabalho, ele vai ficar certinho. Bom, pessoal, cheguei aqui, ó. Fiz toda a minha volta aqui em BLO, tá? E assim tá ficando o nosso trabalho. E aí, agora, dependendo da altura que você quer fazer a sua caixinha, ó, dependendo da altura dessa paredinha aqui, ó, você vai ver quantas carreiras você quer fazer, tá? Aqui a gente fez essa primeira, então ela já conta, né? É uma carreira em BLO, mas ela já conta porque é com uma paredinha de subida. Agora, nós vamos trabalhar pegando as duas alcinhas, porque a gente só fez essa aqui para dar esse detalhezinho aqui e subir o nosso trabalho, para virar, né? E aí, agora, nós vamos fazer 2 giros, ou 3, como vocês preferirem. Acho que eu vou fazer 3 giros aqui. Vamos fazer 3. 3 giros somente de ponto baixo sobre ponto baixo. Lembrando que aqui a gente tem um total de 50 pontos. Então, a gente vai fazer agora mais 3 giros com 50 pontos, tá bom? Bom, gente, aqui, ó. Feito, então, né, aquela primeira que eu falei pra vocês, pra gente subir em BLO, depois nós fizemos, pegando nas alcinhas, nas duas normais, 3 giros. E ó como ficou aqui o nosso trabalho. Bom, se você quiser fazer mais altinha, é só fazer maior quantidade de giros aí. Agora, eu vou cortar aqui, ó. E aí, eu deixo sempre um fiozinho um pouco maior, pra que a gente possa fazer um acabamento sem sofrer, né, gente? Sem o fio ficar caindo aqui. Bom, aí peguem aí, eu não falei lá na lista de materiais, mas me perdoem. A gente também usa essa agulha de tapeceiro aqui, ó, pra fazer esse acabamento aqui no final, que dá pra fazer também com agulha de crochê, tá? Mas eu vou ensinar aqui com essa agulha de tapeceiro. A gente terminou aqui, colocamos o fio dentro da agulha, e aqui tá o último ponto, né? Aqui, ó, feito aqui no cantinho. Aí, pra que eu faça um acabamento certinho, ó, eu tenho aqui o próximo ponto, eu vou pular ele, e eu tenho o da frente. Seguinte, aí eu venho aqui com a minha agulha, ó, nessa posição,
insiro ela aqui, saio com o fio pra cá. E aí, a gente fica assim, ó. E aí, agora eu venho com esse mesmo agulha aqui, com esse mesmo fio, e passo por dentro do ponto de onde ele saiu, aquele último ponto crochetado. Passo aqui no meio dele, ó. E trago ele aqui, ó, nessa direção. E aí, nós fizemos uma correntinha falsa aqui, ó. Tá? E aí, agora, eu vou fazer o quê? Vou passar esse fio aqui pra dentro. E como é que eu faço, ó? Eu venho naquele ponto, embaixo das duas alcinhas do ponto que eu pulei, ó. E levo o fio lá pra trás. E aí, aqui, o ideal é que você veja, ó, que ela fique na proporção dos demais, tá? E aí, aqui atrás, é só a gente trabalhar como? Escondendo esse fio aqui. Opa! Bom, vou aproveitar que meu fio abriu e vou até mostrar pra vocês aqui como eu faço, ó. Vou abrir ele realmente aqui no meio, eu ia fazer de um outro jeito, mas já que abriu, já me ajudou no meu processo, que seria o processo da frente. Seguinte, ó, como que eu costumo fazer? Com a própria agulha, tá, que a gente crochetou, a gente vem aqui com carinho, ó, e passa a agulha aqui por dentro de um desses pontos próximos, sem aparecer do outro lado, tá, gente? Ó, não pode aparecer a agulha aqui, ó. E aí, a gente puxa esse fio pra cá, ó. Desce com ele. E o outro, a gente faz a mesma coisa, ó. Vem por baixo aqui de um outro ponto. Passa o fio. E aí, você pode passar aqui por dentro quantas vezes você quiser. Eu, como tô gravando a aula, vou mostrar pra vocês. Eu vou finalizar aqui, ó. Eu vou amarrar essas duas pontas. Ó. Não puxem esse primeiro aqui, ó. Amarrem, mas não puxem, senão você vai repuxar aquela correntinha que nós fizemos lá em cima. Ó, aí no terceiro aqui eu puxo bem, ó. Terceiro não tem problema, ó. Puxei e aí eu corto. Corto bem rente aqui, ó. Tá? Aí, se você quiser dar uma gotinha de cola, fica a seu critério. Mas aqui a gente ainda vai usar aquele endurecedor de crochê. Não tem problema, é assim mesmo que ela fica, ó. Tá? E aí, nós vamos fazer agora a tampa. Eu posso já, se eu quiser adiantar meu trabalho, como a gente trabalha com amigurumi, a gente também já pode, tá, passar aqui a termolina. Eu costumo usar mais a termolina nesses trabalhos pequenos. Nos trabalhos maiores, eu utilizo esse Endurece Crochê da Cico, tá? Mas aqui eu uso essa. E aí, a gente usa, passa com a mão ou, eu não falei lá no início, mas você também pode usar um pincel. Eu, normalmente, começo o meu trabalho pela tampa, boto ela pra secar, faço esse detalhe aqui e coloco, e faço depois essa, espero secar e depois eu já tenho tudo pronto. Mas não tem problema, faz aí na ordem que você preferir, tá? Então, agora, por que que eu falei? Nós vamos fazer a tampinha, tá? Se você quiser, você pode dar uma parada no vídeo, você pode passar aqui, como eu falei, a termolina e depois começar a tampinha. Bom, por que que a gente anotou aqui, tá? Porque a gente tem isso aqui como referência, tá? A tampinha, que a gente vai colocar aqui em cima, a gente tem esse fundo. Ela não pode ter a mesma medida, porque senão ela não vai cobrir, né? Não vai vir aqui pra fora, cobrindo. Então, eu aconselho vocês, ao invés de fazer aqui, ó, 15, faça 16, tá? Então, ao invés de começar com 16 correntinhas, comecem a tampa com 17 correntes. Porque quando você virar, você vai ter 16 pontos baixos. Aí, você vai ter 16 pontos baixos aqui, tá? 16 pontos baixos aqui. E aqui, você pode fazer 11 carreiras, ao invés de 10, tá? Ó, 11. Então, a gente vai ter que somar, ó, 16 mais 16, 32. E 11 mais 11... 22. Então, aqui a gente vai ter 4, a gente tem que ter um total de 54 pontos para a tampa. Que aí, se a gente for imaginar, ó, o fundo tem 50, então é um ponto a mais, ó, para cada extremidade aqui. Que aí ela consegue encaixar direitinho, tá bom? Então, vamos fazer agora, é só voltar o vídeo. Nós vamos começar com 17 correntinhas.
Depois, a gente vai fazer carreiras de ida e voltas. A gente vai fazer um total de 11 carreiras, tá? E aí, a gente vai fazer... Eu vou voltar aqui com vocês, depois de fazer a tampinha, né? Aquela parte de baixo. Eu volto e a gente dá continuidade aqui. Bom, gente, aqui, ó. Pecinha pronta, tá? Aqui nós fizemos 11 carreiras. E aí, agora, nós vamos seguir o mesmo processo aqui. Vamos fazer 11 pontos baixos aqui. Depois 16 aqui. Depois 11 aqui. Depois 16 aqui. E a gente vai ter um total de 54 pontos baixos, tá? Então, façam aí essa volta em pontos baixos. Gente, fiz aqui, ó, o meu giro em pontos baixos. E aí, crochê, a gente precisa de um pouco de carinho também aqui, né? Então, para que a nossa peça, ó, fique mais retinha possível, eu venho aqui, ó, e estico um pouquinho o meu trabalho para as pontinhas ficarem bem realçadas aqui, ó, tá? Mas isso é um detalhe. Se você não fizer, também não tem problema não, tá bom? Eu aqui gosto de fazer porque assim, ó, fica bem nítido para mim. Agora, nosso último giro aqui, tá? Depois de fazer esses 54 pontos aqui, lembrando, reforçando que cada lado tem uma quantidade igual e aqui também, tá? Todos os lados, né? Resumindo. Agora, nós vamos apenas fazer o giro, pegando na alcinha de trás e fazendo 54 pontos baixos em BLO aqui. Somente isso, para finalizar essa parte aqui que a gente crochetou, né? Que ainda tem alguns detalhes pra gente fazer, tá? Então, gente, ó, após fazer a volta, faça mais uma, só que em BLO, só uma. Se você quiser, se aí, no caso, você fez uma com fundo maior, aí sim você precisa fazer mais, tá? Como nós fizemos aquele fundo lá com as medidas que eu mostrei pra vocês, então, eu só vou fazer aqui uma voltinha, tá? Façam aí que eu vou fazer aqui. Bom, gente, aqui, ó, a gente vai fazer o mesmo acabamento que eu ensinei lá na parte de baixo, né, da nossa caixinha de presente. Tá bom? Então, façam aí o mesmo, pulem esse ponto, venham no próximo, passo o fio por dentro, depois aqui no meio, igualzinho, tá bom? Pra gente fazer a finalização aqui da tampa. Bom, gente, e agora eu vou fazer o processo aqui, que é o mesmo processo que você vai fazer aí no fundinho, né, da caixinha de presente. Se você não quiser sujar aí, coloque uma base, né, onde você vai trabalhar. E aí, a dica importante aqui na hora de passar a termolina é a seguinte: eu não gosto de passar no lado correto do meu trabalho. Então, assim, ela não vai ficar... Se você passar dos dois lados, ela vai ficar bem mais durinha, tá? Só que aí vai ficar com aquele trabalho marcado aqui, ó. Que é isso aqui, ó, gente. Mesmo que seque depois, os pontinhos ficam bem assim, ó. Bem grudadinhos. Não fica tão natural como aqui, ó. Sem a cola. Sem a cola não, gente, perdão. Sem a termolina. Ó, e aí... Opa, peguei demais. Aqui eu tô passando com pincel, mas você pode passar aí com o dedinho, com outra coisa que você tem aí para aplicar esse tipo de produto, tá? Eu aqui tô passando sem luva, mas você também pode usar a sua luva aí. Ó. E aí, a gente espalha bem por toda a tampa, ó. Tá? Você vai sentir aí onde você ainda não passou. Cuidado para não sujar a mão e pegar do lado certo, né? Então, vem com calma, tá, gente? Depois de crochetar essa peça aqui fofa, você não vai fazer tudo correndo, né? Então, faça com calma. Ó, e vá aplicando de pouquinho em pouquinho aí. Faça isso na tampa e no fundo da caixinha. Tá? E aí, ó, eu venho, vejo se as extremidades principalmente têm o produto. Se não tem, eu coloco, ó. Essa parte aqui é muito importante, toda ela, né, gente? Mas as extremidades a gente não pode deixar aqui sem, porque depois a gente vai fazer a forma. Vou até virar aqui do avesso o trabalho. E, ok.
Já vi aqui, ó, que o meu trabalho tá todo com termolina. Você pode passar também em 2 etapas, tá? Você pode passar a primeira e a segunda. Aí, vi que meu trabalho aqui já tá ok. Aqui tá do lado avesso, né, gente? Ó, vou virar ele pro lado certinho aqui. E vou até deixar secar um pouquinho, tá? E depois de secar um pouquinho, eu vou dando forma aqui, ó, a tampa, tá? Ó, eu venho aqui, pra quando ela secar, secar certinho, tá? Não secar toda torta. Ó, a gente faz isso, depois a gente ajeita aqui, ó. E vem aqui, que é só uma carreira que nós fizemos, né? Ó, ajeitamos aqui. E assim a gente também faz com a parte de baixo. Vocês vão ver que ela vai ficar retinha, tá? É que ainda tá molhadinha aqui e tá emborcada, mas quando secar, ela vai ficar certinha. Aí aqui, ó, se você quiser também, você pega um palitinho, ó, que tem uma pontinha, vem aqui, marque bem, ó, aonde tem os cantinhos, ó, estique também, é importante a gente esticar esses pontinhos aqui. Gente, parece complicado, mas não é não, tá? É que eu tô sendo bem detalhista aqui na explicação. Mas você vai conseguir fazer aí tranquilamente, tá? Ó. E aí você vai dando forma, ó. Com a termolina você vai dando forma para sua tampinha. Por isso que eu falei que não se preocupem quando aqui em volta, ó, tivesse redondinho, tá? Eu vou passar mais um pouquinho aqui, que eu acho que ainda falta. E aí eu volto com vocês já com a parte de baixo e de cima com a termolina. Lembrando que eu só passei no lado avesso, né? Isso que vai ficar pra dentro. Tá? Ó, a tampinha, tá? Ainda tá secando. Eu quis adiantar aqui e trazer pra vocês, ó. Ainda tá, tem uma parte branquinha aqui, ó, da termolina ainda que tá secando. E aí aqui, ó, o fundinho que eu também não tinha mostrado ainda, né? Mostrei só quando eu fiz, mas ó, ele também tá secando aqui. Tá? E aí, como eu falei, eu só passei aqui por dentro, tanto da tampa quanto do fundo aqui, ó, só por dentro a termolina. E por fora fica bem assim, ó. Se você quiser passar por fora, também pode. Porém, quando secar, vai ficar essa diferença um pouquinho assim na tonalidade do fio, né? E aí aqui, ó, gente, a tampa que eu fiz, ela fica, ó, um pouquinho maior do que o fundo, ó, porque aí você encaixa ela com facilidade, dependendo da que você vai fazer aí, você queira, né, só enfeitar. Mas se você quiser usar mesmo para alguma utilidade, para vendas e tal, você também pode fazer, ao invés de fazer aqui, ó, uma carreira a mais, você pode fazer uma carreira a menos também. Tá? Ou se também você quiser fazer aqui, ó, menos correntinhas, fazer a mesma quantidade de correntinhas do fundo, você também pode, vai dar certo, tá? Porque tudo, olha, na hora que a gente passa a termolina, a gente estica o nosso trabalho aqui e faz com que ele fique a forma certinha. Aqui, eu ensinei pra vocês assim, ó, por quê? Porque, ó, não tenho dificuldade nenhuma em tampar a minha caixinha, tá? Assim como tá, ó, a azul pronta aqui, ó, tá? Ó, não tem dificuldade, tá? A mesma medida aqui, ó. E eu tampo, opa, eu tampo aqui o fundo, opa, peraí, gente, tá tortinho aqui. Ó, sem dificuldade, tá? Bom, e aí agora vamos continuar aqui, ó, colocando a fitinha. Então, gente, como que eu faço, ó? Eu não gosto de botar muita cola, tá? Então, escolhe aí o lado certo da fita, né? O lado acetinado. Ó, pra não ter gastos, né? Faça sempre na medida. Ó, para você não desperdiçar produto. O que que eu faço, pessoal? Primeiro você vê aí o centrinho, né? A parte central aqui da sua tampa. Pegue a sua colinha aí. Eu coloco aqui, ó, um pouquinho de cola. Opa, veio até demais. Ó, e aí eu venho com a minha fita, cuidado para não botarem nem torta e nem no lado avesso. Eu venho com a minha fita aqui, ó, e colo essa parte. Ó. E aí, venho por outro lado, acerto bem aqui, ó, para ver se tá retinha. E faço o mesmo. Venho aqui, coloco a colinha
Nunca coloquem muito, tá, pessoal? Cola a gente sempre tem que trabalhar na medida, delicadinho. Aí estica aí, bota bem esticadinho, ó. Tá? É hora da gente acertar, se a gente vê que tá um pouquinho torto, ó. Aqui vai parecer que tá torta por causa do crochê, né? Mas a gente sabe que a gente tem que olhar o reto aqui, ó, o fio retinho, tá? E não muito ponto, e sim aqui, ó. Pronto. Feito isso, ó, eu faço o acabamento aqui pra dentro, ó. Também. Então, eu corto, ó, esse fiapinho que tá aqui. Opa, essa minha tesoura já não tá muito boa, gente. Ó, e venho com a cola aqui dentro. Ó. Coloco um pouquinho de cola aqui e, ó. Aí é a hora da gente prender e segurar, tá, pessoal? Ó, aqui a gente tem que ficar segurando, tá? Dá um tempinho. Segura um tempinho aí que você sinta que é necessário, ó. Cada um, né, depende da fita que você vai usar. Daqui a pouco eu venho aqui e revejo, tá? E a gente faz o mesmo aqui do lado de cá, ó. A gente vem, corta bem, não pode cortar tão rente só, ó, aqui a gente vem e vira, porque a gente não precisa ficar tão aqui dentro, tá? O importante é virar, ó. O importante é virar aqui e não ter sobra aqui nessa parte, ele tem que estar bem rente nessa paredinha, tá? Aí eu venho aqui, ó, e faço a mesma coisa. Boto a cola aqui. E aí, gente, é aquilo, né? Minha unha já tá, me desperdoem, vocês vão ver aí, já tá feia já. Porque quando a gente começa a trabalhar com cola, a gente desfaz um pouquinho o nosso esmalte. Então, se você tá com a unha aí, vai pra algum evento e tal, não mexa com cola. Ó, se quiser usar também, use um palitinho, ó, do meu pincel que quebrou. Gente, eu reaproveito tudo aqui, tá? Então, ó, meu pincel quebrou, mas você acha que eu joguei fora? E digo mesmo pra vocês aí, gente, artesanato a gente reaproveita muita coisa, tá? Então, não joguem nada fora, não. Até porque, volto a repetir aqui pra vocês, que eu já falei algumas vezes, quem me segue, não existe fora, nós estamos todos dentro de um mesmo planeta. Então, não existe esse fora, gente. Reaproveita, sabe? Dê uma nova função para algo aí que você tava pensando em jogar fora. Bom, aí aqui, ó, vou dar um tempinho pra secar, tá? E volto aqui pra gente fazer o outro lado e a parte de cima. Bom, gente, ó, fiz aqui o mesmo, tá? No meio, vocês vão medir aí o meio certinho da tampa, ó. E fiz a mesma coisa, o mesmo acabamento que eu fiz aqui, eu fiz aqui. E olha como ela já vai ficando bem mais retinha, ó. Quando você viu lá, de repente, você nem acreditou que ela fosse ficar tão certinha, né? Quando a gente começa, gente, o trabalho a gente só vê mesmo no final. Então, não desista, tá? Às vezes você pode achar que aí a sua não tá dando certo, mas não é isso, tá? Ó, vou deixar aqui. E aí, tem várias maneiras de fazer laço. Gente, eu vou fazer do mesmo jeito que eu aprendi quando eu era criança, né? Amarrar o cadastro, assim, ó. Peraí, deixa eu botar mais pra cá, porque esse pedacinho eu já cortei, senão ele vai ficar pequeno. Mas eu aproveito tudo, gente. Essas são umas fitas, uns pedaços de fita que sobraram aqui, ó. Aí a gente puxa com carinho. Ó. Sem esgarçar a fita, tá, gente? Tem isso também, que às vezes a gente puxa e puxa com força e a fita esgarça todinho, dependendo da qualidade da fita que você tem aí, ó. Aí, aquilo que eu falei do carinho, ó. Como eu quero aproveitar o material aqui, eu tenho que ter paciência, ó. Quando a gente vai reaproveitar alguma coisa, não adianta querer que de uma vez só já dê certo. Se você pegar uma fita maior, você não vai reaproveitar esse pedacinho que você tinha aí. E aí, vai ser mais rápido? Vai. Mas aí você vai jogar fora alguma coisa. E eu volto aqui
Com a minha dica da gente reaproveitar os nossos materiais, gente. Tá? Não só pela questão financeira, não. Pela questão mesmo ambiental. Parar com essa coisa de jogar fora. Bom, e aí aqui, ó, lacinho pronto. Deixa eu guardar meu fio. Lacinho pronto, ó. Eu vou colocar ele aqui no meio, mas antes de colocar no meio, eu sempre dou um jeitinho aqui, né? Ó, aqui. E essa pontinha, ó, se eu quiser que ela fique toda viradinha assim, eu faço assim, depois eu boto uma colinha. Mas eu não me importo que um lado fique opaco e o outro lado liso, não. Então, vai de vocês aí, tá? Aí, vem com a minha tesoura. Deixa eu pegar uma outra tesoura, porque essa aqui não está cortando muito bem. Pior que eu não sei onde eu botei minha outra tesoura, gente. É tanta coisa. Ó, vou usar essa aqui. E aí, corto essa pontinha aqui. Corto essa outra pontinha aqui. Venho aqui, vejo se tá na medida que eu quero. Esse lado eu ainda acho que tá muito grandinho. Corto mais um pouquinho. Ó. E aí, agora, voltamos com a nossa cola. Aí, você vê o lado que você acha que tá mais bonitinho aí. Bota a colinha aqui no meio. Vem com o seu lacinho e prende, ó. E deixa secar. Olhem que fofura, gente. Ó, não apertem muito não pra cola também não ficar correndo, tá? Só firmem um pouquinho assim, ó. Pressiona um pouquinho com seu dedo, com sua mão. Ó. E aí, agora você vai ver. Olha que bonitinho, gente. Olha aqui nas laterais, ó. E aí, agora, ó. Eu vou soltar aqui e vou pegar a minha parte de baixo, gente, ó. E vou vir aqui e encaixar. Ó. Aí, claro, eu falei pra vocês que a minha ainda tá secando, gente. Eu quis terminar a aula, tá? Então, a minha ainda tá secando. Ela fica bem quadradinha aqui. Ó. Vou cobrir aqui e aqui, ó. Olha a nossa caixinha de presente. Ó. Como eu falei pra vocês, eu gosto da minha tampinha maior, tá? Essa minha aqui é decorativa. Então, eu gosto da tampinha maior. Se você quiser uma tampinha mais certinha, faz como eu falei pra vocês. Menos carreiras aqui ou menos correntinhas também, tá? Pro início do seu trabalho. Ó. E assim fica, gente, ó, a nossa caixinha. E aí, o que vocês acharam?